Os anões aguentam bem a influência dos Anéis de Poder. Então, por que ninguém pensou em deixar o Gimli levar o anel até Mordor? O anel deve ser destruído. E o que estamos esperando? Seguinte, o Gimli fez parte da Sociedade do Anel e para muita gente foi um dos que mais mudou ao longo da jornada. Ele nunca demonstrou interesse no anel e parecia imune ao poder deles. Os anões em geral são bem resistentes a esse tipo de coisa. Então, por que não escolheram o Gimli para levar o anel logo no conselho de Elrond? Tanto Gandalf quanto o Elrond queriam que o anel fosse levado até Mordor e destruído. Várias ideias foram discutidas, mas todas tinham algum problema. O mais importante era escolher alguém que não fosse facilmente corrompido pelo anel. Imagina só dar o anel para alguém poderoso e ele acabar virando outro Senhor do Escuro. Teve até gente que pensou no Tom Bombadil, aquele que usa o anel e nem fica invisível, além de não ligar para ele. Só que o problema é que o Tom também não queria sair por aí enfrentando perigo. Ele podia até esquecer onde colocou o anel, então não era uma boa ideia. Dar o anel para alguém muito poderoso, tipo Gandalf ou a Galadriel, também era arriscado. Lembra da cena em que o Frodo oferece o anel para Galadriel? Ela quase se deixa levar. No lugar de um Senhor do Escuro, teria uma rainha traiçoeira como o mar. Mas e um anão, tipo Gimli? Na Segunda Era, o Sauron deu 7 anéis de poder para os líderes anões, tentando controlar eles. Só que não deu muito certo. Os anões eram difíceis de controlar e não se deixavam dominar fácil. No livro Silmarillion, diz que eles resistiam à influência dos anéis, que era difícil ler o pensamento deles e que não viravam sombras como os humanos. Eles usaram os anéis mais para conseguir ouro, mas isso acabou causando ganância e raiva dentro deles, o que trouxe problemas depois. Mesmo assim, o que importa aqui é que os anões mostraram que conseguiam resistir ao poder dos anéis. E mesmo que um anel seja mais forte que os outros, dá para imaginar que o Gimli também resistiria bem a ele, pelo menos por um tempo. Além disso, o Gimli era um cara de bom coração. No começo ele não gostava dos elfos, especialmente porque o pai de Legolas tinha prendido o pai dele em O Hobbit. Mas ao longo da história ele vai mudando. Ele sofre preconceito de alguns elfos, passa por terras que ele achava que eram ruins, conhece pessoas que ele achava que iam odiá-lo e acaba vendo que as coisas não eram bem assim. No final, Gimli vira o maior defensor da Galadriel e o melhor amigo do Legolas. Ele mostra humildade, aprende muito, cresce como pessoa e se torna alguém confiável. E claro, é também um guerreiro de respeito. Lembra daquela aposta que ele fez com Legolas lá na Batalha do Abismo de Helm? Eles disputaram para ver quem matava mais orcs. Muita gente vê essa cena como algo engraçado, mas se parar para pensar, o Gimli derrotou 42 ou 43 inimigos, eu não lembro ao certo, sozinho. Contagem final. 42. Eu estou sentado no número 43. E diferente do Legolas, que atirava de longe, o Gimli lutou corpo a corpo, com machado, e ainda saiu praticamente ileso. Até o Aragorn falou que nunca tinha visto um machado ser usado daquele jeito. Ou seja, o Gimli é um dos maiores guerreiros da história. Mas isso também traz uma dúvida. Será que, mesmo com toda essa força, ele não acabaria sendo corrompido pelo anel com o tempo? Se Gimli caísse na tentação do um anel, ele teria virado alguém muito poderoso. Lembra quando Sam ficou com o anel por um tempinho?
Os orcs em Kirith Ungol olharam para ele como se fosse um grande guerreiro e saíram correndo de medo. E olha que era o Sam. Agora imagina o Gimli, que saiu de batalhas gigantes praticamente sem nenhum arranhão e com dezenas de inimigos no chão ao redor dele. Gimli com um anel nas mãos seria um problema e tanto. Mesmo que ele não fosse do tipo que busca poder a todo custo, ele era um líder. Depois da guerra, ele fundou o próprio reino, então não dá para dizer que ele não tinha nenhum desejo de poder. Tinha sim. Na real, os anões não ficavam sob o controle direto do Sauron, mas isso não quer dizer que eles estavam imunes à influência dos anéis. Eles não viraram servos dele, mas eram levados pela ganância. Começaram a cavar mais fundo, a querer mais ouro, a querer mais do que deviam. Com um anel é bem possível que o Gimli acabasse querendo reconstruir Khazad-dûm ou criar um novo reino grandioso nas cavernas cintilantes, mas com uma sede de riqueza cada vez maior. E tem mais 2 pontos que jogavam contra ele. O primeiro é que essa missão era secreta, precisava de discrição. E convenhamos, o Gimli não era nada discreto. Tem até uma hora que os elfos zombam dele, dizendo que ele respirava tão alto que dava para acertar ele no escuro. O anão respira tão alto que no escuro poderíamos acertá-lo. E o segundo motivo, que é o principal, é que essa missão simplesmente não era para ele. O Elrond lá no conselho sabia disso. Quando ele olhou para o Frodo, o coração do Hobbit deu até um aperto, como se ele soubesse que aquilo tudo estava nas mãos dele. Elrond fala algo tipo: se eu entendi tudo o que eu ouvi aqui hoje, então acho que essa missão é sua, Frodo. E se você não conseguir, ninguém vai conseguir. Essa era a hora dos pequenos, dos que ninguém espera, fazerem a diferença e mudarem o rumo das coisas, enquanto os grandes e poderosos ficaram de lado. Isso é uma ideia que aparece várias vezes na história de Tolkien, porque sempre parecia que existia uma força maior guiando tudo. As águias sempre chegaram na hora certa, Gandalf volta depois de cair, o Bilbo encontra um anel por acaso. Nada é à toa. Os mais sábios sentiam que essas coisas tinham um propósito, mesmo sem saber os detalhes. O Gandalf, por exemplo, sabia que o Gollum ainda tinha um papel importante no final. E o Elrond entendeu que quem tinha que carregar o anel até Mordor era o Frodo e mais ninguém. Então, por mais que o Gimli fosse forte, corajoso, de bom coração e até resistente ao anel, ele não era a pessoa certa para essa missão. Essa jornada era do Frodo e, como o Elrond disse, se Frodo não conseguisse, ninguém mais conseguiria, nem mesmo o Gimli. Vamos, Gimli! Vamos alcançá-los! Então, é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje e, por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer e ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais! Vamos, Gimli!